e a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um culto na presença de Deus para adorar, glorificar e exaltar o seu santo nome. Texto que dá base e ênfase a esta festividade, livro do Êxodo, capítulo de número 35, versículos de número 30 ao versículo de número 32. Livro do Êxodo, capítulo de número 35, versículos de número 30 ao versículo de número 32. Escrito está: Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. 32, mais uma vez. E para inventar invenções. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: preparados. Diga: preparados para inventar invenções. Mais uma vez: preparados para inventar invenções. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu quero desde já externar a minha alegria e gratidão a Deus por uma vez mais estar manuseando e fazendo uso da sua santa e infalível palavra. Eu quero estender os meus agradecimentos ao meu pastor, meu líder espiritual, pastor Arnóbio Tavares de Lima, a qual nos deu uma honra de estarmos aqui essa noite, assumindo a tribuna da igreja para ministrarmos a santa palavra de Deus. Quero estender os meus agradecimentos ao meu amigo particular, presbítero Samuel Domingos, este grande homem de Deus, que também tive a honra de tê-lo como líder. Em 8 anos trabalhamos juntos, 3 deles aqui na sede. Não sei se recorda, mas na época que fazíamos parte aqui, o grupégio da sede tinha 2 pastas. Uma delas era só pantomima, e eu era nessa pasta o vice-coordenador, assim, sobre ele como líder, e 5 deles na congregação em Vila Raul, no grupégio de Vila Raul. Participamos ativamente dos 4 coptadrios, concurso de peças e jograis aqui da Assembleia de Deus em Rio Largo. Dos 4 ganhamos 3, e Deus tem nos abençoado cada vez mais. Quero também mandar a paz para o meu amigo particular, diácono Diego Paulino, grande pregador da cidade de Maceió, de Village 8, está nos acompanhando essa noite. Também a minha família, em especial a minha avó e as minhas tias, sendo ela Socorrinho e Alzineide, que a 177 quilômetros da onde estamos nos acompanha na cidade de Caruaru, Pernambuco. Dizer o meu alegria em poder tê-las nos acompanhando, mesmo que das redes sociais do canal AD Rio Largo, aqui em Alagoas. Estou com saudades. Deus em tudo vos abençoe. Quem ainda quer continuar ouvindo Deus falar essa noite? Queridos, o tema proposto para esta festividade nos dá ênfase a um grande acontecimento para a nação dos hebreus, depois da libertação do povo de Deus em um dos primeiros e maiores cativeiros de toda a história do povo de Deus. É bem verdade que o livro do Êxodo, no seu etimologia da palavra significando saída, ele assim vai relatar, depois da morte do governador José, acerca de um grande cativeiro egípcio, aonde a nação de Deus, o povo hebreu, durante 410 anos é aprisionado em um jugo devastador por Faraó. É bem verdade que Deus, ouvindo as súplicas do seu povo, depois da morte de José, os próprios egípcios olharam para o povo da nação hebreia e disse que era bem verdade se prepararem,
porque o povo de Deus crescia de uma forma tão extraordinária que um dia poderia se virar contra os egípcios. De tal forma, Deus prepara um homem, um líder e um mediador. Este homem, por nome de Moisés. Ele mesmo, Deus o levanta em um período tribuloso, dificultoso, aonde as crianças de 3 anos para baixo, e até que estavas prestes a nascer na gestação de sua mãe, eram mortas com medo que a nação crescesse de uma forma estrondosa. Mas Deus, como sempre, tem os seus meios de trabalhar, prepara da sua forma aquilo que Ele quer fazer em terra. E Deus poupou a vida deste grande homem através de sua mãe Joquebede. Todos conhecem a história e sabem que foi posto em um cesto pequeno. Esse cesto pelo rio Nilo chegou até as mãos de Faraó, e aí gerou o seu nome de Moisés, porque ela mesmo disse: retirado foi das águas. Deus dará a Moisés um dos maiores ênfases em todo o Antigo Testamento, desde a sua saída na crescida do seu conhecimento dentro do Egito. Posteriormente, quando ele agora vai para o deserto, que durante 40 anos ele passa, porque defendeu a nação dos hebreus e matou um egípcio, a qual tinha ele preparado a morte de um hebreu. 80 anos de idade, Deus chama a Moisés e diz a Moisés que agora se preparasse, porque a hora da libertação dos hebreus estava a acontecer através da mão de Moisés. É interessante notarmos que diante de toda a trajetória de Moisés e Arão, na libertação, entre a sua ida e vinda até Faraó, Deus sempre preservara o seu povo. Diante disso, Deus permitiu que depois das 10 pragas, a nação dos hebreus saíssem do Egito, fazendo grandes milagres e maravilhas a olhos nus, através do seu povo. O primeiro deles foi a abertura do Mar Vermelho, quando a nação de Deus começa a observar que dali não tinha mais saída. Para trás, Faraó já tinha preparado seus cavalos e seus cavaleiros, dos lados as montanhas, e à frente o grande Mar Vermelho. Quando Moisés agora consulta Deus, Deus o ordena que através do cajado levantasse à frente do mar. Este poder de Deus foi tão notório que a Bíblia nos relata que 2 paredes se formou, o mar estava limpo e a nação de Deus passou a pés enxutos. Deste período do deserto, a história nos relata períodos especiais e importantes dentro da vida do povo de Deus. O próprio Deus que tirou-los do Egito com a sua mão poderosa e devastadora, foi o mesmo que cuidou do seu povo dentro do deserto. Foi Ele mesmo que colocou as colunas de fogo, a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite para cuidar da sua nação. Foi Ele também que todos os dias de manhã e ao entardecer, o maná do céu descia como providência para o alimento do seu povo. Mas chega um período na história de Israel que Deus decide e vê a necessidade da adoração retornar para a sua glória. Israel vinha de 410 anos, Rodrigo, em um período de adoração costumeiro dos egípcios. Observe que diante a sua estadia no Egito, todas as vezes que eles iam adorar os seus deuses, levavam consigo os hebreus. A adoração era para os deuses dos egípcios, o louvor era para o Deus dos egípcios. Israel estava distante da adoração a Deus. Israel estava distante daquilo que se dava glória ao Deus daquela nação. E Deus, sabedor disso, primeiro ordena que Moisés sobe ao monte. Dentro desse monte, Deus, a primeira etapa diz: Moisés, prepararemos umas tábuas, 2 tábuas para saber, uma delas contendo todas as 10 regras, para
que a minha nação, para que o meu povo entenda que aqui vai se existir um controle na terra do meu reino. Quando Moisés agora sobe ao monte, durante 40 dias de jejum de dia e de noite, Moisés observa que na sua ida ao monte, quando ele desce, a nação de Israel, como de costume fazia no Egito, já tinha levantado o bezerro de ouro. Arão já tinha permitido. Diante esse momento, a história vai dizer que a ira no coração de Moisés é tão grande, porque ele não aceitava. E enquanto estava em período de oração no monte, a nação dos hebreus estava abaixo do pé do monte, com bezerro de ouro, batendo, adorando e exaltando como se fosse o Deus vivo de Israel. O que nos chama a atenção dentro disso é que quando Deus vai começar a castigar a nação dos hebreus, Moisés interfere mais uma vez e diz: Deus os perdoe. 410 anos dentro do Egito não é fácil. O jugo era grande, a perseguição era grande, a maltratação era tão grande que eles desaprenderam a verdadeira adoração. Ele mesmo propôs em seu coração retornar por mais 40 dias e 40 noites ao monte, para falar com Deus e interceder pela vida do povo. Claro, há uma alerta sobre a adoração. Moisés se ira, mas Moisés convence ao povo que Deus ainda estava no meio deles, de tal forma que a adoração ao bezerro cessa, e agora o povo espera ansioso a volta de Moisés. Quando pela segunda vez, presbítero Samuel, Moisés sobe ao monte, a Bíblia vai dizer que algo interessante acontece. Não só as tábuas da lei, não só os 10 mandamentos, mas agora Deus vê a necessidade do seu povo criar uma adoração verdadeira a Ele. Deus diz: Moisés, as tábuas da lei será a lei, será a bússola, será o que conduzirá o meu povo à adoração, mas o meu povo precisa voltar à adoração verdadeira a mim. Desce lá, vou te dar a planta, vou te dar o projeto, e criarás um tabernáculo. Esse tabernáculo será móvel, Moisés. Todas as tendas serão preparadas para ele. Fará tipo uma congregação. Todas as vezes que vocês pararem para se alojar, esse tabernáculo será montado, será preparado, e dentro desse tabernáculo habitará a minha presença. O que eu acho lindo dentro da história de toda a Bíblia Sagrada é que Deus sempre fez questão, eu vou repetir, desde a coroa da criação, quando Adão e Eva pecam, que o homem é retirado dele o direito da adoração, que todos os dias ao entardecer, Deus descia no ponto de encontro do cooperador Igor, e todos os dias falava com Adão face a face. Quando Adão peca, somos tirados à liberdade da adoração. Durante toda a trajetória da Bíblia Sagrada, a gente vê que Deus sempre se preocupou em estar perto do povo. Até então, Moisés subia ao monte, Deus falava com Moisés ao monte, Moisés descia e traria aquilo que Deus falava em cima para o povo embaixo. Mas Deus olhava para o povo de baixo e dizia: o meu povo precisa estar mais perto de mim, o meu povo precisa estar do meu lado. Moisés, essa descida será diferente. Agora você não vai precisar mais subir no monte sozinho, não. O meu povo vai ter um lugar para adorar, o meu povo vai ter um lugar para me exaltar, o meu povo terá um lugar para fazer os cultos em adoração a mim. O que eu acho lindo em toda a história da Bíblia é que Deus sempre fez questão de estar perto da nossa pessoa. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus sempre fez questão de estar perto de nós, seja no motivo bom, seja nos momentos ruins, em toda a trajetória da nossa vida.
Deus sempre fez questão de estar conosco. Observe comigo nos dias de hoje, e eu sempre digo todas as vezes que prego, parece que cada as vezes que nós queremos mais nos afastar pelas circunstâncias das vidas, pela dificuldade aqui na terra, quando a luta aperta, quando o desemprego aperta, quando o ente querido é perdido, parece que as coisas perdem a sua visão, perdem o seu valor para nós. Nos momentos que queremos chutar o pau da barraca, abandonar tudo, parece que é nesses momentos que Deus mais nos quer perto dele. Deus sempre fez questão que a sua igreja estivesse aproximada dele. Outra hora na nova aliança, quando os discípulos observam que Jesus vai voltar para casa, eles olham para ele e dizem: Senhor, mas foi tão pouco tempo, nós passamos apenas 3 anos e meio aqui contigo. Eu acho lindo porque Jesus sempre tinha resposta para os discípulos. Ele olha para os discípulos e diz: meus filhos, não se preocupe, eu irei para casa, vos prepararei lugar, mas não se preocupe, porque mandarei um até vós. Ele é igual a mim, ele faz as mesmas coisas que eu. E os discípulos disseram: mas como será, Senhor? Não se preocupe, ele estará convosco todos os dias da vossa vida. Você não entendeu? Eu vou repetir porque você... eu sou para... Levante a mão para receber isso aqui. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Eu vou melhorar para você entender. Seja o dia mau, seja o dia bom, seja o dia que tudo dá certo, seja o dia que tudo está dando errado, seja quando as coisas estão no controle, seja quando ela sai do controle, ele estará conosco todos os dias até o arrebatamento. Deus sempre fez questão de estar perto do povo. Ele disse: Moisés, desce lá e diz ao meu povo que estarei mais perto, estarei de lado, haverá um templo para adoração do meu nome. Eu imagino Moisés olhando para Deus e dizendo: Deus, é porção dobrada. O povo estava adorando lá embaixo o bezerro. Aí Deus dizendo: pois é, Moisés, mas em vez de adorar o bezerro, eles vão adorar o Deus que libertou eles de dentro do Egito. Eu imagino Moisés dizendo: Deus, mas o povo estava lá embaixo batendo tambor, Arão também estava participando. Aí Deus estava dizendo: Moisés, mas desce, diz a ele que lá no santuário do tabernáculo não precisa de bezerro, não precisa de estátua, a minha presença estará com eles. Jesus está aqui essa noite, irmão. Jesus está, só se ele tiver, levante a mão. E quem pode, abre a boca, adore, glorifique, exalta ele, porque ele estará aqui essa noite. Moisés se prepara com as tábuas, irmãos. Foi tanta glória, Moisés ficou tanto cheio de Deus, Moisés ficou tão cheio da presença, que a Bíblia diz que quando ele desce, a glória de Deus resplandeceu tão forte no rosto de Moisés, que precisou botar um pano nos olhos. Olha para mim, Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, eu vou dar um pouquinho, é um pouquinho para você, para quando você descer, o povo vê o que é que eu vou fazer no meio dele. A glória vai ser tão grande, o poder vai ser tão grande. E se você está sentindo isso, irmão, levante a sua mão. Se você pode sentir a glória dele, abre a boca para adorá-lo essa noite. Deus dá o projeto a ele, Deus prepara tudo, Samuel. E quando ele está com o projeto, com a arquitetura, ele agora olha para Deus e diz: Deus, vou descer. Deus diz: espera aí, Moisés, falta a última coisa. Qual é a última coisa? Êxodo 33:5, o texto que nós lemos. Deus chamou a Moisés e disse: Moisés, tu subiste o monte. Subi, Senhor. Até hoje só tu era conhecido dentro dos egípcios. Era mesmo. Dentro dos hebreus também era mesmo, Senhor. Os 2 milhões de hebreus que estão aí só conhecem o que é Moisés. É isso mesmo, Senhor. Mas agora é diferente. Está com o projeto? Tô. Está com as leis? Tô. Está tudo pronto? Tô. Desce lá. E quando for dar a notícia, eu quero que você chame um. E quem é ele, Senhor? Bezalel. Quem é Bezalel? Primeira coisa, Deus. Olhe para mim. Deus
no meio de 2 milhões de pessoas, conheciam todos, por nome, endereço, idade, cor, tamanho, cabelo e roupa que vestia. No meio de tanta gente, Deus sabia quem era e quem não era. No meio de um povo numeroso, Rodrigo, Deus conhecia a essência dos corações daquele que estava com ele. E Deus agora diz a ele: Moisés, primeira coisa, eu escolhi a Bezalel. Irmãos, isso aqui é tremendo. Por que é tremendo? Porque escolher é diferente de achar. Quando a gente acha alguma coisa é porque não tinha ou porque perdeu, nós achamos. Mas escolher não. Escolher é quando escolhemos no meio de muitos. É quando escolhemos quando tem bastante. É quando escolhemos porque temos opção para escolher. Deus estava dizendo: Moisés, eu não achei. Moisés, eu não estou achando ninguém. Eu escolhi no meio da multidão. Eu vou melhorar isso aqui porque só 5 jovens entenderam isso aqui. Deus estava dizendo: Moisés, até agora o famoso era você. Até agora o povo só te conhecia. Até agora só quem tinha intimidade comigo era você. Mas desce. E quando você descer no meio de 2 milhões, eu escolhi um. E sei quem é ele, porque eu sei o nome dele. Escute isso aqui. Deus está dizendo: não tem nada perdido. Pode ter 10 na tua frente, pode ter 15 no teu meio, mas Deus está escolhendo você para continuar a chamada de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: primeiro, Ele escolhe. E quando Ele escolhe, é no meio de muitos. Olhe para quem está do seu lado e diga: olhe para mim direitinho. Você está me vendo? Ninguém me conhece ainda não, mas Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Só estou esperando o momento para Deus me usar. Primeiro Ele escolhe. Depois que Ele escolhe, segundo, Ele vai identificar. Ele só não me escolheu. Não, irmãos, não. Escute para mim. Escute. Ele não só escolheu, é o texto. O Senhor está dizendo: eu escolhi. Ele escolheu com os dedos, com a própria, Ele escolheu. Mas Ele agora vai identificar. Porque Marias tem muita, João tem muito, Bruna tem muito, Williams tem muito, Samuel nem se conta. Só o meu que só tem eu, irmãos. A de Erlisson mesmo, que foi inventado. Mas David tem muitos, José tem muitos. Mas olhe para mim, tem muitos, não tem? Sim ou não? Sim ou não? Mas olha para quem está do teu lado e diga: Deus sabe te identificar direitinho. Ele disse: é Bezalel, Moisés. Mas olha, não é qualquer Bezalel. Ele é filho de Uri, é neto de Ur e é da tribo de Judá. Deus estava dizendo: eu sei o endereço dele. Olhe para quem está do seu lado e diga: se preocupe não. Deus sabe teu CPF, teu RG, sabe onde você mora. E quando Ele te chamar, Ele não vai errar teu endereço. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, é Bezalel. E ele é filho de Uri. Para Moisés não ter dúvida, ele ainda disse: é neto de Ur. Não tinha como Moisés não saber quem era. Quem era Ur? Lembra os amalequitas quando estão brigando com os egípcios? Que Moisés está com a mão levantada. Quando Moisés estava com a mão levantada, o povo vencia. Quando Moisés baixava, o povo perdia. Arão percebeu e disse: o segredo daí é Moisés estar com as mãos estendidas. Moisés lembrava dessa guerra. Ele disse: olha, Arão segura do lado e do outro quem segura é Ur. Olha para quem está do seu lado e diz: quando chegar teu momento, ele não vai errar o endereço. Ele vai dar a tua genealogia todinha. É filho de fulano, é neto de cicrano, mora na Vila Rica, mora no centro, mora no Cucaú, mora em Lourenço de Albuquerque, na Gruta de Lourenço. Mas ele não erra.
Só quem está entendendo isso, levante a mão, abre a boca para adorar o nome dele. Primeiro ele escolhe. Eu estou no texto, irmãos. E para ele escolher, olhe para mim vocês. Olhe para mim. Não se escolhe qualquer pessoa. Não. Para escolher, a gente sempre escolhe o melhor. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Se a gente for escolher uma roupa e tiver condições de comprar melhor, a gente vai escolher a... Porque nós temos o direito de escolher. São muitas. Por isso que tem vendedores para mostrar bastante. Olha, esse aqui é assim, esse aqui é assim, esse aqui não tem assim, né, irmãos? Tem vendedores até para os projetos que acham que eles podem fazer de Deus. Aquele dá certo, aquele não dá, aquele canta, aquela não canta, aquele prega, aquele não prega, aquela maestra. É vendedores para tudo, mas Deus está dizendo não. É Bezalel que eu quero. É na casa de Rio Largo. É lá que tem quem eu vou usar. Quem acredita que Deus... Ai, eu sou pacai. Eu estou sentindo uma graça de Deus essa noite. Oh, glória. Deus escolhe. Deus escolhe. Olhe para mim. Eu sei o quanto é difícil essa obra que vocês fazem. Sei. Porque eu já fui coordenador de grupo de peças e jograis. E sei que às vezes a gente procura um. E parece que não tem nenhum. Mas Deus olha para a gente e diz aqui, é aquele ali que nem fala direito. Aí a gente, Senhor, sabe nem falar, sei nem quem é, nem parece. Aí Deus diz, mas é Bezalel. Ele senta lá atrás, mas eu sou com ele. Ele senta lá atrás, mas quem escolheu foi eu. Irmãos, olhe para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração essa noite. A gente costuma julgar pelaquilo que a gente vê, Bruna. A gente costuma julgar pelaquilo que a gente olha e toca. Deus não age dessa forma. Quando Deus escolhe, Ele escolhe porque Ele vê a essência. Ele disse, achei a Davi, mas segundo o meu coração. Olhe, o segredo não é saber fazer só, não. O segredo é Ele nos escolher. Ei, irmão, eu estou falando com você que ninguém nem sabe quem você é. É você. Você, Bezalel, que está no meio de 2 milhões. Deus estava com um projeto. Deus estava com o projeto. O líder era Moisés. Deus deu a Moisés porque ele era o líder. Mas há 24 anos atrás Deus chamou um Bezalel para botar na frente desse grupo. E tudo que Deus faz é perfeito, irmão. Já era para ter acabado faz tempo, Samuel, o senhor sabe. Dias difíceis, espinhos, pensou em parar. E Deus disse, Bezalel, quem me escolheu foi eu. Foi através de você que o tabernáculo vai ser edificado. Olhe para quem está do seu lado e diga, quando Ele escolhe, aconteça o que acontecer, a obra não para. A obra não para. Oh, Jesus, oh meu Deus. Primeiro Ele escolhe. Segundo, Ele identifica para não errar o endereço, Helder. Ele identifica, diz onde é. E terceiro, aí Ele vai dizer, olhe para mim. Ele escolheu, Moisés, quem escolheu foi eu. Ele mora lá na tribo de Judá. E eu, olha Deus, e eu o enchi do meu espírito. Aqui tem uma revelação e em 5 minutos eu termino tremenda, irmãos. Você já parou para pensar que no meio de 13 anos de idade que Bezalel tinha aproximadamente nessa época, um jovem garoto que sem experiência para muitos, olhava no meio da multidão e ninguém achava que seria o sucessor naquele momento para um projeto tão grande. Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, eu não vou enchê-lo não, eu já enchi com a minha glória. Irmãos, isso aqui é tremendo. Tem gente que acha que quem não tem nome, que quem não está em cartaz, que quem não está aparecendo nos púlpitos, Deus não habita na vida dele, Elda. Eu acho tão lindo Deus, que Deus nunca chama quem está vazio. Deus só chama quem está cheio. E quando eu olho para a Bíblia e vejo anônimos de Deus, que não tinha nome, que não tinha condição de ter aparecido no registro
existe no relato bíblico, eu vejo que independente de onde estava, se alguém via, se alguém não vinha, se aparecia, se não aparecia, ele estava na presença de Deus, dizendo: Deus, a tua presença é o suficiente para minha vida. Escute isso. Deus não chama, Luzidalva, quem está vazio. Deus só chama quem está cheio. E só se enche da sua presença, Maiara, só se enche da sua presença quem tem intimidade com Ele. Você lembra de Davi, irmãos? Davi tinha 17 anos de idade, não tinha aparência, não tinha nome. Quando Samuel chega lá na casa de Jessé, Davi nem na reunião estava, nem na mesa ele tinha chegado, estava no campo, no anonimato. Mas ele mesmo dizia: Saul, quando ninguém me via, meu filho, eu estava tão cheio da presença de Deus, que os leões invadiam, pegavam a ovelha, eu ia lá pela graça que eu estava cheio, pulava nele, abria a boca, porque Ele estava comigo. Levante a mão se você crê na palavra profética. O Espírito de Deus te encheu de tal forma para você viver o sobrenatural da graça de Deus. Bezalel, Deus vai te preparar para impactar Rio Largo. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia adora, glorifica, exalta, porque Deus está. Primeiro, e em tom de encerramento, Ele escolhe. Segundo, identifica. E terceiro, Ele enche. Ele não vai te colocar antes de você ser cheio. Não. Deus não trabalha com quem não está cheio. Cheio significa estar em plena intimidade com Deus. Olhe para mim. Se você ainda está no deserto, eu sei que deserto é difícil, irmãos. Eu sei que deserto dói, machuca. Eu sei que deserto e anonimato às vezes nos faz parar e dizer assim: Deus me esqueceu. No meio de tantos que estão passando na minha frente, parece que Deus não me olha. Mas sabe o que é lindo? É que deserto é a maior escola de Deus formar homens e mulheres. Porque no deserto nós temos as maiores experiências de Deus na nossa vida. Foi no deserto que Bezalel viu quando descia o maná do céu. Foi no deserto que Bezalel viu que a roupa única que saíram do Egito, ela crescia no corpo deles, mas não ficava pequeno. Foi no deserto que Bezalel viu quando Moisés com a vara tocou na rocha e a rocha brotou água para eles beber. Escute isso aqui, Bezalel. Deus está dizendo: eu estou te preparando, eu estou te enchendo, eu estou formando homens e mulheres para estarem preparados para mudar essa geração. Não vai parar não, Samuel. Não vai parar não, Luzidalva. Deus já está enchendo Bezalel neste lugar para dar continuidade àquilo que Deus colocou nas vossas mãos. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu vou profetizar essa noite. Deus está te preparando, tá? Está te enchendo de graça, tá? Está te dando honra de novo, tá? Mas se prepare, porque quando Deus chamar Moisés, olhe para quem está do seu lado e diga: eu estou no deserto, mas Deus está me preparando. Vai chegar o meu momento. E quando chegar o meu momento, se prepare. Bezalel, se prepare. Deus está contigo. Fique de pé com a permissão do nosso líder. Fique de pé. Eu vou encerrar. Olhe para mim, último. Chama ele, Moisés. E eu acho lindo esse texto. Quando Samuel mandou para mim isso, eu achei impactante o tema dessa festa. Quando eu olhei isso aqui, primeiro Deus escolheu, segundo Ele identificou, terceiro Ele encheu, e por último Ele disse: para inventar invenções. Para inventar invenções. Irmãos, como é que inventa invenções?
Como é que inventa aquilo que já foi inventado? Como é que prepara, Samuel, aquilo que já está preparado? Como é que faz aquilo que já está feito? Irmãos, isso aqui tem um significado tremendo. Deus deu o projeto a Moisés, mas quem faria o tabernáculo e a arca da aliança era Bezalel. Bezalel estava cheio de Deus, e ele disse: conhecimento, sabedoria e ciência. Eu enchi ele para ser e inventar o quê? Deus já estava com o projeto do tabernáculo. Deus já estava pronto, Samuel, e disse: a invenção é essa, Moisés. Dê a Bezalel. Aí agora Bezalel está cheio de quê, irmãos? Está cheio de quê? Diga de Deus. Está cheio de quê? Bezalel está cheio de quê? E quem está cheio de Deus sempre gosta de fazer alguma coisa a mais para agradar a Deus. Sim ou não? Sim ou não? A invenção está pronta, vai ser uma casa de adoração. A invenção está pronta, vai ser lá que vai ter culto. A invenção está pronta, vai ser lá que a presença de Deus vai descer. Mas Bezalel vai fazer diferente. Ele vai ver o projeto, vai ver que está pronto. Aí vai dizer: aqui a gente pode aperfeiçoar um pouquinho. Aqui tem que ter um pouquinho mais de adoração. Deus merece. Ele é adorador por excelência. Aqui sim, aqui vai ter que ter mais glória. Aqui vai ter que ter mais louvor. Aqui vai ter que ter mais palavra. Ele é o dono digno de toda a glória, de todo louvor. Coloca na mão de Bezalel que ele sabe fazer, irmãos. Olha para quem está do seu lado e diga: pode deixar na minha mão. Quando Moisés me chamar, eu estou pronto para inventar invenções. Se é para cultuar, eu não venho para o culto para ficar calado não, irmãos. Inventar já está inventado. Eu vou fazer agora, inventar invenções. Eu vou abrir a boca, vou adorar se ninguém quiser, vou exaltar se ninguém quiser, eu vou pular se ninguém quiser, eu vou sapatear se ninguém quiser. Eu fui chamado para mudar. Eu vou bacaia, sobra bacaia. Quem vai inventar? Quem vai? Levante a mão se você também está. Oh, Jesus. Elda, pode me ajudar? Elda, me ajuda em nome de Jesus. Olhe para mim. Deus te chamou para inventar e Deus te capacitou para isso. Grupege, Deus te preparou para isso. Deus te escolheu, identificou tua casa, te encheu de graça, de conhecimento, de sabedoria. E diga: está aqui a invenção. Agora vocês vão inventar invenções. O projeto é esse, mas vocês vão dar o seu melhor. Deus estava dizendo: deixa na mão de Bezalel, que Bezalel vai pegar o projeto que está inventado e vai dar o melhor dele para inventar mais ainda. Deus estava dizendo: não, tem muitos, mas eu quero poucos mesmo, porque os poucos sabem fazer diferente, Rodrigo. Quando as coisas começam a apertar, ele diz: não, eu estou preparado, não é para a crise não, eu estou preparado para inventar dentro da crise. Deus disse que estaria comigo todos os dias. Crise, que coisa que nada. Enquanto o mundo está em crise, Bezalel está adorando, Bezalel está exaltando, Bezalel está glorificando, está inventando invenções. Tem Bezalel no meio da multidão aí? Tem, irmãos? Se tem Bezalel, deixa eu ver a tua mão, deixa eu ver. Tem Bezalel? Tem Bezalel? Tem gente cheio de: ai, eu sou para cá, que coisa linda. Deus te escolheu, Bezalel, para mudar a geração, Maiara. Deus te escolheu, Bezalel, para Deus dar graça. Vai ser tão grande. Aleluia. Não, eu vou repetir isso aqui e termino. Aleluia. Vai ser tão grande, Bezalel. É você mesmo. O que é que significa Bezalel, irmão? Sobre a proteção de Deus. Em hebraico, Bezalel significa sobre a proteção de. Quando Bezalel aparece, ninguém pode colocar a mão. Não, eu vou repetir isso aqui. Quando Bezalel aparece, presbítero Rocha, vai ter muita gente que vai dizer: mas como foi aquele Bezalel? Como foi aquela Bezalel? Como foi aquele menino, aquela menina, aquele homem, aquela homem? Não, irmão, foi Deus que encheu. Se Deus encheu, quem deu o nome foi ele. É Bezalel, está sobre minha proteção. Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém muda. É Bezalel que eu vou encher. É Bezalel que eu vou usar. É Bezalel que abacai, eu sobra mamãe. Se tem Bezalel, abre a boca. Adore, adore essa. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, fecha os olhos.
Bezalel faz culto diferente, irmãos. Fecha os olhos. Bezalel faz adoração diferente. Fecha os olhos. O Espírito de Deus está no meio da igreja. Não. Para ser normal, todo mundo é. Essa noite. Jovens e crianças, homens grandes e homens pequenos no meio dessa cidade. Deus vai fazer grandes coisas no meio do povo no deserto. Bezalel, se prepara, a tua hora está chegando. Bezalel, se prepara, o teu momento está chegando. Levante a mão para Deus. Se você pode, efetive sonhos. Adore Ele da melhor forma. A glória maior é para Ele, a adoração maior é para Ele, o louvor maior é para Ele agora. Oh Jesus, recebe a adoração dos Bezaléis essa noite. Enche, renova, transforma de novo, muda de novo. Ai Jesus, eu vou deixar você adorar a Ele. De Deus, Espírito do Deus vivo, Espírito Santo, quero provar o quão real